Olá, discentes do curso de Administração Pública à Distância que estão realizando essa disciplina de Gestão de Cooperação de Redes na Esfera Pública. Hoje é a nossa segunda videoaula. A primeira eu apresentei alguns conceitos mais básicos. Hoje nós vamos trabalhar as tipologias de rede. Vamos começar então pela página 26 do livro da professora Leonília Malmegrin. Então, como eu falei anteriormente, as redes elas apresentam formatos organizacionais bem interessantes, né? E aqui na nossa disciplina, o que a gente interessa mais a nós são as redes que a gente chama de redes interorganizacionais, ou seja, o nível de análise são entre organizações públicas e organizações privadas, entre organizações públicas e organizações da sociedade civil. Então, são redes interorganizacionais, né? Então, aqui na tipologia de redes que a autora apresenta, ela fala de alguns critérios que são importantes e que determinam os tipos de redes, né? Por exemplo, o critério da formalidade. As redes podem ser formais ou informais, né? Quando a gente trata das redes no ambiente público, a formalidade é uma característica importante, porque as redes são, de fato, formadas a partir de contratos, né? Então, as redes informais, elas são mais encontradas na sociedade civil, né? Então, atores, nós temos atores no nível interpessoal, temos movimentos sociais como atores, de redes também, estados, negociadores, né? Fluxo de informação, eles podem ser também unidirecional ou multidirecional, né? O fluxo, ele pode se direcionar em toda a rede, pelos diversos atores da rede, ou partir de uma organização para as outras organizações da rede, os outros atores da rede, né? A autonomia também é um fator importante da tipologia de redes, porque existem as redes que são mais autônomas, a rede que é tutelada e a rede que é subordinada. Então, aqui também nesse quadro, a autora apresenta todas essas definições. Ela utilizou diversos autores que trabalham com esse tema. Então, uma rede autônoma, um exemplo as diversas associações comunitárias, né? Ou associações ambientais que resolvem se juntar, né? E formar uma rede. Por exemplo, redes que trabalham com agricultura orgânica. Então, organizações que trabalham com agricultura orgânica resolvem se unir e em forma de rede e criar uma rede em nível regional, em nível estadual, em nível federal, né, para que o público que dê mais respaldo a essa atividade. Então, existe também uma classe muito antiga de redes, que é a rede subordinada, né, que existe a autora que falou, um locus de controle, como por exemplo cadeias de lojas. Então, as lojas são subordinadas àquela matriz, não é? Então, é uma rede subordinada. Temos aqui também outros exemplos quando falamos de cadeia de produção e uso de recursos. Tem as redes verticais de produção, né? E tem as redes horizontais. As organizações do mesmo ramo de produção que compartilham determinados recursos, não é? São redes horizontais. Um exemplo clássico que eu gosto sempre de citar é a questão dos supermercados, mas tem muitas outras organizações que se reúnem para conseguir insumos, né, dos fornecedores a um preço mais barato, ou para... Uma vez eu visitei um município que é um município que era muito caracterizado pela produção de confecções. Praticamente a única atividade produtiva relevante fora do setor público nesse município era a produção de confecções. Então, eles tinham uma grande dificuldade de escoamento da produção, porque era no norte do estado do Ceará, um município muito pequeno. Então, esses produtores se reuniram
e conseguiram, através dos Correios, um frete mais competitivo para que eles pudessem mandar as mercadorias deles para o sudeste e o sul do Brasil, que as distâncias do nosso país são muito grandes. Então, eles formaram essa rede, não é, esses produtores, para poder conseguir viabilizar as vendas deles. Né? Então, são redes horizontais. Tem também, como eu falei, as redes intergovernamentais, que são redes que envolvem vários setores do governo, várias secretarias do governo, ou em nível de um ente federativo, mas também em outros entes, não é? Juntando diversos níveis, o municipal, o estadual, o federal, dependendo das políticas públicas. Também tem as redes profissionais ou redes setoriais, não é? Que são organizadas também através das representações, não é? de diversos segmentos profissionais, por exemplo. Então, aqui, esse quadro 2, ele oferece, então, para o leitor, não é? Os critérios da rede. Se o critério for de formalidade, então a rede ela pode ser formal ou informal. Se o critério for os atores, aí a rede pode ser movimento social como um ator, ou rede interpessoal, que são redes de pessoas, não é? que se reúnem para um determinado fim. A rede relacionada ao Estado, rede de negociadores. Então, esse quadro é bastante interessante e é bom assim que vocês possam ler e refletir. A gente, claro, está sempre disponível para tirar dúvidas. E eu acho que os exemplos, eles elucidam mais essa questão. Também temos aqui um mapa, que ela colocou aqui, mapa de orientação conceitual para a classificação das redes, onde ela coloca assim, em forma de cruz. Na parte de cima é a rede hierárquica ou vertical, a parte de baixo é a rede horizontal, a do lado esquerdo contrato e a do lado direito com conveniência. Então, as redes verticais, que tem essa dimensão hierárquica muito forte, né? Ela oferece aqui um exemplo das grandes redes de distribuição que adotam a estratégia de redes verticais por estarem mais próximas do cliente, como as grandes redes de distribuição integrada, de distribuição alimentar e bancos. Né? São redes realmente que têm essa dimensão verticalizada. Né? E depois tem a dimensão, então, da cooperação, que é bem diferente, que são redes de cooperação interorganizacionais, compostas de empresas que guardam cada uma sua independência. Então, como eu falei, as empresas que se reuniram para conseguir diante dos Correios, por exemplo, um frete mais em conta, são empresas independentes que formaram aquela rede, como supermercados, né, como farmácias, vários setores produtivos se reúnem e formam uma rede, né, e assim conseguem os insumos, conseguem um preço melhor com os fornecedores e assim conseguem competir com os grandes grupos, né. Então, são redes horizontais, né? Todos os atores dessa rede estão no mesmo nível, no mesmo patamar vamos dizer assim, da dimensão do poder, não é? Redes formais, que são redes que têm um contrato, por exemplo, uma situação clássica são as franquias, né? Que são redes formais, em que o franqueado ele faz um contrato com o franqueador e aceita uma série de normas para usar aquela franquia. Redes informais, que é a dimensão da convivência, que são associações comunitárias, são as organizações profissionais, instituições que representam alguns grupos, entendeu? São redes mais informais. Então, as pessoas estão ali participando, né, de redes de pessoas que estão ali porque realmente tem um objetivo comum, como é a questão ambiental, a questão de violência doméstica ou de outras questões
que são de interesse da sociedade civil, né? Então, são redes baseadas na conivência, né? Na conveniência dos atores, né? Então, é basicamente isso aqui. Esse segundo módulo trata dessas questões, e só para finalizar, na última página desse segundo módulo, tem aqui uma figura interessante também, que fala que nós começamos no arcabouço teórico, vamos para os conceitos de redes, as tipologias de redes, as redes interorganizacionais, que é o nosso foco, depois os modelos de gestão, estruturas e resultados, ok? Então, para reflexão no final dessa parte aqui. Agradeço a atenção de vocês e a gente então se encontra no próximo vídeo, na próxima videoaula. Bom trabalho a todos.